Olá, 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 muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a TV Justiça e a rede LFG. Meu nome é Guilherme Madeira e acompanharei os senhores no nosso tema de hoje, que é sobre sentença. Sim, você quer saber como é que funciona para o juiz condenar alguém, para o juiz absolver alguém? Pois fique conosco, porque trataremos deste tema hoje. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, apresentarei para os senhores um tema que foi por mim escolhido e que é objeto de grandes indagações. No segundo bloco, responderei a perguntas de candidatos de todo o país sobre temas importantes que os senhores devem conhecer. No terceiro bloco, falaremos sobre 2 questões que já foram objeto de pergunta. Portanto, como já lhes disse, se quiserem saber como o juiz faz para condenar ou absolver alguém, fiquem conosco, porque este é o tema do dia: sentença. Muito bem, vamos agora ao nosso tema do dia, em que falaremos sobre sentença. Sim, sentença, que é um dos atos mais importantes do processo. Sentença é um dos atos culminantes do processo, é o momento final do processo. É na sentença que eu tenho a expressão de toda a atividade desenvolvida pelas partes. Contraditório, ampla defesa, direito à prova. Sim, é aqui que eu falo de tudo isso, na sentença. Veja, vamos começar com uma ideia anterior, com um princípio de extrema importância. É o princípio da motivação das decisões. Esse princípio está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. 93.9 da Constituição Federal. Todas as decisões têm que ser fundamentadas. Sim. Ou você acha que eu posso condenar você, eu, juiz, posso te condenar sem dizer por quê? Eu, juiz, posso te condenar sem dizer os motivos que me levaram a afastar as suas teses de defesa? Posso? Evidentemente que não. O juiz precisa fundamentar sua decisão. É o 93.9. E vejam uma coisa importante. O princípio da fundamentação das decisões, ele é um princípio que adquiriu um novo sentido moderno. Sim, porque notem, antes dos estudos desenvolvidos pelo professor Antônio Magalhães Gomes Filho, antes dos estudos dele, se entendia a motivação tão somente com finalidades endoprocessuais. Nossa, Madeira, o que é isso, endoprocessual? Com finalidades internas do processo. Sim, ou seja, a motivação só servia para quem fazia parte do processo. Para o juiz, para o advogado e para o promotor. Agora, concordam comigo? A motivação é muito mais importante do que isso. Ela não serve só para aquele que atua no processo. Não, serve muito mais. Você que está em casa e que, sendo bacharel, ainda não é advogado ou não tem formação em direito, você não tem interesse em saber por que determinadas pessoas foram condenadas ou absolvidas? Por que determinadas pessoas estão soltas e não presas? Para poder ler e entender. Esse é o papel da motivação. É um papel que extrapola as fronteiras do processo. Tem um sentido político, de controle das decisões. Sim. Vejam só, por exemplo, eu me lembro que há cerca de 2 semanas, eu julguei um caso muito interessante. Um caso cível, é verdade, mas que vai demonstrar o que eu estou dizendo para os senhores. Uma transexual queria mudar de nome. Eu, evidentemente, dei uma sentença favorável à mudança do nome. Mas imagine que eu fosse uma pessoa preconceituosa. Imagine que eu fosse uma pessoa que levasse para o processo os meus preconceitos e dissesse, por exemplo,
transexual é uma aberração. Eu poderia escrever isso na sentença? Evidentemente que não. Não. Por quê? Porque há um controle de toda a sociedade sobre o meu ato. Eu posso até negar, mas eu não posso escrever esse tipo de coisa numa sentença. É o sentido moderno do princípio da motivação. A sociedade exerce um controle sobre a atividade do magistrado. Não um controle como um censor, mas um controle como um limite. O magistrado não pode escrever o que ele quiser na sentença. Entenderam isso? Então guardem essa ideia. A motivação, modernamente, tem finalidade endo e extraprocessual. Ok? E essa compreensão devemos aos estudos do professor Antônio Magalhães Gomes Filho, na sua tese de titularidade, motivação das decisões judiciais, tese de titularidade apresentada na USP. Muito bem. Além disso, os senhores precisam entender como é a sentença. A sentença tem 3 partes. 3 partes. Relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório. O que significa o relatório? Relatório vem do relatar. O juiz vai descrever tudo o que aconteceu no processo. Sim. O juiz descreve, olha, fulano está sendo acusado de um crime de roubo. Consta dos autos que ele teria subtraído a carteira de fulaninho, no dia tal, do tal, do tal. Foi colhida a prova, foi interrogado, e as partes apresentaram suas alegações finais orais. A acusação requer a condenação. A defesa requer a absolvição, com base nisso, nisso, nisso e nisso. Isso é o relatório. Está claro? Toda sentença possui relatório. Toda sentença possui relatório. Mas, guardem aqui agora. Guardem. Um detalhe importante. No juizado especial criminal, as sentenças não precisam ter relatório. No juizado especial criminal, as sentenças não precisam ter relatório. O relatório é dispensado. Tudo bem? Está claro isso? Por quê? Porque vai com aquela ideia, com aquele espírito de maior simplicidade. Ok? Toda sentença tem relatório, com exceção no juizado. No juizado o relatório é dispensado. Ok? Vamos continuar. Fundamentação. O que é a fundamentação? Como o nome próprio já diz, o juiz fará as escolhas, demonstrará o porquê destas escolhas. Na fundamentação, o juiz vai dizer, o acusado é culpado. Sim. E por que ele é culpado? E aí o juiz vai passar a demonstrar. O juiz precisa, na fundamentação, indicar os motivos que o levaram a tomar tal ou qual decisão. E também, o juiz tem que valorar toda a prova produzida. Toda! Senão não adianta você produzir prova. Adianta você levar uma testemunha se o juiz não falar sobre essa testemunha na sentença? Não adianta. Não adianta fazer isso. Pensa comigo. Você produz uma testemunha, leva uma testemunha lá, produz a prova testemunhal. O juiz não fala nada na sentença. É como se você não tivesse produzido a prova. Sacou? Portanto, o juiz tem que também se manifestar sobre a prova produzida. E essa é a ideia da fundamentação, da motivação. Acreditem em mim, entendam isso. A fundamentação é uma das maiores garantias. E é na motivação que o juiz vai indicar o porquê da condenação ou absolvição e a valoração da prova. Ok? Tudo bem? Muito bem. Veja.